Bom, então coloquei a matriz A que tem 2 linhas e 3 colunas e a matriz B que tem 3 linhas e 2 colunas. A multiplicação A vezes B é possível? Né? A multiplicação entre A e B é possível? Vamos ver. Quem é a matriz A? A matriz A, qual é o formato dela? Tem 2 linhas e 3 colunas. Né? 2 linhas e 3 colunas. A matriz B, que vai ser multiplicada pela A nessa ordem, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Nota que esses dois números aqui centrais são iguais, então podemos fazer a multiplicação sim. E essa matriz, que vai ser a multiplicação entre as duas, ela vai ser do tipo 2 por 2. Então, vai ser uma matriz quadrada 2 por 2. Então, a gente consegue sim fazer a multiplicação entre A e B, né? Porque o número de colunas de A e linhas de B são exatamente iguais. Agora, como que eu, através desse formato aqui, eu consigo identificar quais são as operações que eu vou fazer? Ora, vamos entender que essa matriz A vezes B, ela vai gerar elementos, né, de uma matriz 2 por 2, e ela vai ter, então, 2 linhas e 2 colunas, certo? Aqui, a gente consegue identificar os índices, né? Essa daqui está na primeira linha, essa daqui vai estar na segunda linha, esses aqui estão na primeira coluna e esses aqui estão na segunda coluna. Então, com esse formato aqui, eu consigo identificar quais são as operações que eu vou ter que fazer. Olha só, vou abrir minha matriz aqui e eu vou ver o seguinte, que esse primeiro elemento, que vai ser o elemento que eu vou colocar nessa posição aqui, esse primeiro elemento, ele é da primeira linha, primeira coluna. Então, o que que significa? Que eu vou pegar a primeira linha de A com a primeira coluna de B. Ó. Primeira linha com a primeira coluna. Então, vai ficar como? Ó, 1 vezes 1 mais menos 1, que eu estou pegando a primeira linha com a primeira coluna. Menos 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Pronto. Terminei esse primeiro elemento. Agora, esse segundo aqui, ó, da primeira linha com a segunda coluna. Então, em vez de eu fazer a primeira linha com a primeira coluna, eu vou fazer a primeira linha com a segunda coluna, porque esse elemento é da primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então, vamos lá fazer, ó, 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 1 mais 2 vezes 0. E aqui acabou, né? Então, acabamos esses dois primeiros elementos aqui, que são da primeira linha. Agora, eu vou descobrir qual é esse terceiro elemento. Ó, nota que ele é da segunda linha e primeira coluna. Então, em vez de eu pegar esses elementos aqui, ó, vou pegar da segunda linha da primeira, então vou pegar essa linha aqui de A, ó, segunda linha com a primeira coluna. Então, a primeira coluna. Então, vou combinar esses elementos. Fazer 2 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 3. Então, vamos lá. 2 vezes 1 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 3. E acabamos, né? E agora eu tenho esse aqui, que é da segunda linha com a segunda coluna. Então, em vez de eu pegar com a primeira coluna, eu vou pegar com a segunda, porque ele é o A22. Segunda linha, segunda coluna. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 2 mais 0 vezes 1 mais 1 vezes 0. E a nossa matriz aqui ela já está praticamente feita, porque agora só falta fazer essas continhas aqui mesmo, né? Ó, 1 vezes 1, isso é 1, mais menos 1 vezes 2 dá menos 2, e 2 vezes 3 dá 6.
Então, a minha matriz, ela vai ter, só escrever aqui A vezes B, que é o resultado daquela ali. Conforme eu for encontrando os elementos, 1 menos 2 dá menos 1, mais 6 dá 5. Aqui eu tenho, isso aqui é 2, isso daqui é menos 1, isso daqui é 0. 2 menos 1, 2 menos 1, 1, mais 0, 1. Então, aqui dá 1. Ó, 2 menos 1, mais 0, 1. Esse daqui é o 2, né? 2 vezes 1, aqui é 0 mesmo. E aqui é 1 vezes 3, 3. 2 mais 3, 5. E aqui é o 4, né? 2 vezes 2, 4. Aqui é 0, 0 vezes 1 é 0, e 1 vezes 0 é 0 também, então sobrou só o 4 aqui. Então, a nossa multiplicação entre essas duas matrizes é a matriz 5, 1, 5, 4. Né? Nota que a gente precisou que as duas tivessem o número, né, o número de colunas da primeira fosse exatamente igual ao número de linhas da segunda.